E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de oscilações. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma bolinha esférica homogênea de massa mzinho e raio rzinho rola sem deslizar sobre uma calha cilíndrica de raio rzão muito maior que rzinho, na vizinhança do fundo, ou seja, com θ muito menor do que 1. Mostre que o movimento é harmônico simples e calcule a frequência angular ômega. Para resolver o exercício, eu preciso começar calculando o momento de inércia I dessa esferinha com distribuição uniforme de massa. Para fazer isso, observe a figura ilustrada no quadro. Aqui eu estou admitindo que o raio dessa bolinha esférica é igual a R grande. E conforme sabemos, o momento de inércia I de um corpo em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa, no caso da esfera, o eixo Z, é igual à integral de R² dm. Perceba que R', nessa notação, representa o raio da trajetória circular descrita pelo elemento de massa dm e correspondente volume dv em torno do eixo de rotação. Eu reforço o eixo Z, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Portanto, para calcular o momento de inércia I, eu preciso desenvolver melhor este termo. A partir da informação fornecida pelo exercício, eu posso escrever tranquilamente que ρ, a densidade volumétrica de massa, é dada por dm sobre dv e essa razão permanece constante. Logo, eu também posso escrever que ρ é igual à massa dessa esferinha, a massa total m, sobre o volume total, 4/3 de π vezes R grande ao cubo. Portanto, eu vou colocar o número 3 no numerador e no denominador nós temos 4π R grande ao cubo. Muito bem? Observe a expressão obtida. Consequentemente, o momento de inércia I fica dado por, nós temos a integral de R' dm, vou substituir dm por ρdv. Logo, nós temos essa integral para resolver. Para calcular I, portanto, eu vou recorrer ao uso de coordenadas esféricas. Portanto, eu preciso escrever o volume dv de forma geral em coordenadas esféricas. Conforme sabemos, dv é R², perceba agora que eu estou usando este segmento de medida Rzinho, então nós temos R² seno de θ dθ dφ drzinho. Θ representa o ângulo formado com o eixo Z, conforme eu ilustro no quadro, e φ é o ângulo no plano XY formado em relação ao eixo X. Muito bem? Consequentemente, o momento de inércia I fica dado por... Como o ρ é uma constante, eu posso retirá-la da integração. Então, nós temos ρ, que é 3mzinho sobre 4π R grande ao cubo, que multiplica a integral de R' ao quadrado dv. dv é R² vezes o seno de θ dθ dφ drzinho. Muito bem? Logo, o momento de inércia aí fica dado por... Então, nós temos 3mzinho sobre 4π R grande ao cubo. Perceba agora o seguinte, na variável φ, eu vou integrar de 0 a 2π, pois eu preciso fazer a varredura da bolinha esférica de massa m. Portanto, nós vamos obter, nessa integral de volume, uma primeira integral de 0 a 2π na variável φ. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém simplesmente 2π. Isso tudo multiplicando. A integral na variável θ vai de 0 a π, e a integral na variável Rzinho vai de 0 a R grande. Com isso, eu consigo fazer a varredura de toda a bolinha esférica de massa m. E, portanto, agora nós temos R²
vezes r' ao quadrado. Aqui aparece seno de θ d θ dr'zinho. Muito bem? Vamos agora em busca de uma relação entre essas grandezas, entre essas medidas. Para fazer isso, observe esse triângulo retângulo que eu ilustro no quadro. Perceba que R', conforme eu disse há pouco, é o raio do movimento circular descrito pelo elemento de massa dm e correspondente volume dv. Aqui nós temos uma medida z sobre o eixo z e aqui R'zinho. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, eu posso escrever que R ao quadrado é igual a R' ao quadrado mais z ao quadrado. Portanto, eu posso substituir R' ao quadrado por R ao quadrado menos z ao quadrado. Então vamos lá. R' ao quadrado é R ao quadrado menos z ao quadrado. E aqui nós temos o seno de θ d θ dr'zinho. Muito bem? Agora, eu preciso extrair uma relação entre z e θ. Mais uma vez, eu vou recorrer ao triângulo retângulo. Perceba o seguinte. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente z dividido pela hipotenusa R'zinho. Consequentemente, eu posso substituir z quadrado por R'zinho ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Portanto, observe o quadro mais uma vez. Z quadrado agora é R'zinho ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E aqui, seno de θ dθ dr. Muito bem? Eu posso colocar R'zinho ao quadrado em evidência, portanto, aqui aparece R à quarta, e com isso eu fico com 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Perceba que 1 menos o cosseno ao quadrado de θ é justamente o seno ao quadrado de θ. No entanto, eu vou deixar o termo desse jeito para que eu possa resolver essa integral mais facilmente. Muito bem? Logo, o momento de inércia I fica dado por... Eu vou simplificar π, então nós temos agora 3mzinho dividido por 2r grande ao cubo, muito bem, que multiplica. Agora nós temos a integral na variável rzinho vai de 0 a r grande, de r à quarta em relação a r, muito bem, e nós temos a integral na variável θ. A integral de 0 a π de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ vezes o seno de θ em relação a θ. Muito bem? Bom, essa integral é fácil de ser resolvida pela regra do expoente. Nós vamos obter aqui Rzinho elevado à quinta sobre 5 de 0 a R grande, portanto, R grande à quinta sobre 5. Logo, resta-nos resolver essa integral. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que ômega, essa minha nova variável de integração, ela é igual ao cosseno do ângulo θ. Consequentemente, o diferencial de ômega é igual à derivada do cosseno de θ, que é menos o seno de θ vezes o diferencial de θ. Muito bem? Então, observe a substituição realizada. Consequentemente, o momento de inércia I fica dado por... Então, agora nós temos 3mzinho vezes R grande ao quadrado, perceba que eu fiz uma simplificação, dividido por 5 vezes 2, dividido por 10, que multiplica a integral. Agora nós temos o seguinte, seno de θ dθ é menos de ômega, portanto, esse sinal negativo eu já vou colocar aqui do lado de fora. Muito bem? Então nós temos a integral de 1 menos ômega
elevado ao quadrado. Seno de θ dθ é menos o diferencial de ômega. Muito bem. Agora eu vou alterar os limites de integração. Perceba aqui. Quando θ é igual a 0 grau, cosseno de 0 é 1, ômega é igual a 1. Muito bem. Quando θ é igual a π, cosseno de π é menos 1, portanto, ômega é igual a menos 1. Logo, nós vamos obter I igual a menos 3mzinho R grande ao quadrado dividido por 10, que multiplica. Eu vou abrir essa integral em duas integrais. Então, nós temos a integral na variável ômega, simples assim. Isso nos dá ômega, menos a integral de ômega ao quadrado em relação a ômega, pela regra do expoente, ômega ao cubo sobre 3, tudo isso de menos 1, tudo isso de 1 até menos 1. Muito bem? Agora, resolvendo pelo teorema fundamental do cálculo, vamos aqui em cima, nós vamos obter que I é igual a menos 3mzinho R grande ao quadrado sobre 10 vezes. Bom, quando ômega é igual a menos 1, nós vamos obter aqui menos 1 menos 1 elevado ao cubo menos 1. Então, menos 1/3, aqui acaba resultando numa soma. Esse é o primeiro termo. Agora, menos essa mesma diferença para ômega igual a 1. Se ômega é igual a 1, a gente obtém simplesmente 1 menos 1/3. Muito bem. Logo, seguindo aqui o rascunho, a gente tem menos 1 mais 1/3, menos 1 mais 1/3. Muito bem. Observe o resultado obtido até aqui. Logo, nós temos menos 2 mais 2/3. E, portanto, a gente obtém aqui 3 vezes menos 2, menos 6 mais 2, menos 4/3 como resultado. Logo, eu vou substituir todo esse termo por menos 4/3. Com isso, a gente obtém, o termo fica positivo e aqui simplesmente 4/3. Muito bem. Logo, o momento de inércia I do corpo em questão é igual. Simplifico o número 3, vou dividir numerador e denominador por 2. Então, nós temos 2/5 de mzinho vezes o raio R grande ao quadrado. Observe no quadro o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Para resolver agora o exercício, eu vou recorrer a este resultado e arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, a partir de agora, portanto, para resolver o problema, eu vou desenhar todas as forças que agem nessa bolinha esférica de massa mzinho, começando com a força peso. Perceba que eu representei a ação da força peso através de suas componentes. O raciocínio aqui é análogo ao de um plano inclinado. Portanto, aqui nós temos a componente mg cosseno de θ e aqui nós temos a componente mg seno de θ. Muito bem? Devido ao contato com a superfície S, nós temos a ação da força normal. Perceba que a força normal é uma força radial. E como essa bolinha esférica de massa mzinho está descrevendo um movimento de subida, perceba aqui o sentido de rotação, a força de atrito vai atuar nessa direção e sentido. Perceba, de acordo com o problema, que essa bolinha esférica descreve um movimento sobre a superfície S com rolamento perfeito, justificando o fato, nesta situação, da força de atrito estar orientada nessa direção e sentido. Muito bem? Observe mais uma vez as forças atuando na esferinha de massa mzinho. Para determinarmos agora a frequência angular ômega do movimento,
Provando que se trata de fato de um movimento harmônico simples, nós precisamos equacionar o movimento de translação do centro de massa, dessa partícula de massa mzinho, e também o movimento de rotação dela em torno do centro de massa. Vamos começar, portanto, equacionando o movimento de translação. Eu vou equacionar esse movimento na direção tangencial. Conforme sabemos, a força resultante é dada pelo produto da massa pela aceleração tangencial adquirida. Perceba que a esfera de massa mzinho está subindo. Consequentemente, essas duas forças atuam como forças de restituição. Logo, nós temos mg seno de θ, acompanhado do sinal negativo, e a força de atrito também. Muito bem? Observe a expressão obtida. Agora, note o seguinte. Como θ é muito menor do que 1, cabe a aproximação. Seno de θ é aproximadamente igual a θ. E ao mesmo tempo, nós sabemos que o comprimento do arco descrito pelo centro de massa ao longo da superfície S, ele é justamente o raio R vezes o ângulo θ. Perceba que aqui eu estou utilizando a aproximação citada pelo problema. Rzão é muito maior que Rzinho, portanto eu estou desprezando essa distância do centro de massa, da esferinha de massa mzinho, até a superfície S. E portanto, o comprimento do arco descrito pela esferinha de massa mzinho é igual ao ângulo central θ vezes o raio R. Muito bem? Consequentemente, se nós tomarmos a derivada de segunda ordem em relação ao tempo em ambos os lados dessa igualdade, sabendo que R é uma constante, você vai obter que a aceleração A é igual a R vezes θ dois pontos. Muito bem? Levando este resultado nessa expressão, a gente obtém m vezes A, que é R θ dois pontos, isso é igual a menos mg θ menos a força de atrito. Observe mais uma vez a expressão obtida. Vamos agora equacionar o movimento de rotação da esfera de massa mzinho em torno do seu centro de massa. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. O torque resultante, ou seja, o torque devido à ação das forças externas na partícula de massa mzinho, é igual ao momento de inércia dela em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular alfa adquirida. Analisando a figura, vemos que a força-peso atua justamente no centro de massa da partícula de massa mzinho, portanto, o torque devido à ação da força-peso é nulo. Ao mesmo tempo, a força normal é uma força radial, portanto, o torque devido à ação da força normal também vale zero. Resta apenas a força de atrito. Perceba que a força de atrito forma justamente um ângulo de 90 graus com esse braço de medida Rzinho. Logo, o torque resultante é dado pela intensidade da força de atrito vezes a medida radial Rzinho. E isso é igual ao momento de inércia I em torno do centro de massa, dado por 2/5 vezes mzinho vezes. Agora eu vou substituir Rzinho ao quadrado. Muito bem? Vezes a aceleração angular alfa. Eu posso simplificar Rzinho, consequentemente, a força de atrito fica dada por, então nós temos 2/5 vezes mzinho, que multiplica, observe agora o termo, R vezes alfa. Observe no quadro, mais uma vez, o resultado obtido até aqui. A partir de agora, eu vou aplicar o fato de que essa esfera de massa mzinho se movimenta sem deslizamento, ou seja, ela rotaciona com rolamento perfeito. Portanto, eu posso afirmar, a partir dessa informação, o seguinte fato.
O arco descrito pela esfera de massa mzinho tem o mesmo comprimento do arco descrito na superfície S. Portanto, o comprimento do arco descrito na superfície S é igual ao comprimento do arco descrito na esfera de massa mzinho. Conforme sabemos, o comprimento do arco é dado pelo ângulo central vezes a medida radial. Portanto, na superfície S, eu posso escrever que R delta θ é igual, já na esfera de massa mzinho, eu vou escrever como Rzinho vezes a variação do ângulo central. Eu estou utilizando alfa para a aceleração angular. Portanto, aqui eu vou usar alfa', representando a medida angular central. Muito bem? Não confunda essa notação. Agora, note o seguinte. Rzão é uma constante, Rzinho é uma constante, logo, se eu tomar a derivada de segunda ordem em relação ao tempo dos dois lados da igualdade, você acaba obtendo R vezes θ, dois pontos, e isso é igual a Rzinho vezes a aceleração angular alfa. Muito bem? Perceba que essa igualdade surge devido à condição de não deslizamento. Logo, a força de atrito fica dada por... Então, nós temos 2/5 vezes mzinho vezes R vezes alfa é igual a R grande vezes θ, dois pontos. Levando esta igualdade na expressão acima, a gente obtém a seguinte expressão. M vezes R vezes θ, dois pontos, é igual a menos mg θ menos φ, menos a força de atrito, que é 2/5 vezes mzinho vezes R vezes θ, dois pontos. Eu posso simplificar nessa igualdade a massa mzinho. Com isso, a gente obtém R θ, dois pontos, mais 2/5 de R θ, dois pontos, mais G vezes θ igual a zero. Efetuando essa soma, você vai obter 7R sobre 5 θ, dois pontos, mais G vezes θ igual a zero. Agora, eu vou multiplicar todos os termos dessa igualdade pelo seguinte termo, pela seguinte fração, 5 sobre 7R. Vou multiplicar todo mundo por 5 sobre 7R. Consequentemente, a gente obtém θ, dois pontos, mais 5G sobre 7R grande θ igual a zero. Perceba que a gente acaba de obter uma equação diferencial que traduz justamente um movimento harmônico simples. Essa equação diferencial nós resolvemos exaustivamente em vídeos anteriores. Portanto, nós temos aqui um movimento harmônico simples, descrito pela partícula de massa mzinho em torno da posição de equilíbrio estável, θ igual a 0 grau. Perceba, inclusive, que a frequência angular desse movimento ao quadrado é 5G sobre 7R. Consequentemente, esse movimento harmônico simples possui uma frequência angular ômega dada por 5G sobre 7R. Observe no quadro, uma última vez, os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.